A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Boa noite, eu sou Elaine, estamos aqui juntos mais uma vez, em nome do grupo Esperançar. Espero que todos estejam bem, que possam estar em casa, se cuidando, cumprindo as regras de distanciamento social na medida do possível, porque, afinal, estar encarnado significa ter uma grande responsabilidade, e essa responsabilidade envolve cuidar do corpo e do espírito. Então, nesse momento, cuidar do corpo significa respeitar as regras aí que a ciência nos demonstra serem as melhores para a erradicação do vírus. E cuidar do espírito é participar aqui do Evangelho e nos unirmos, nos harmonizarmos, porque afinal nós sabemos que a união dos pensamentos e dos sentimentos, elas não dependem da união dos corpos, não é mesmo? Então vamos lá em mais um encontro essa noite. Hoje nós vamos falar de um tema que desperta muita curiosidade e a gente vai tentar entender o que a doutrina espírita tem a nos dizer acerca dele. Para nós entrarmos nesse tema, nós vamos começar assistindo alguns segundos de um vídeo pequenininho. É uma cena ali de alguns segundos. E a proposta é, assista essa cena e pense que sentimento ela desperta em você. Vamos pensar nesse sentimento e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos assistir? Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Mas quando essas almas perdidas são ignoradas, elas às vezes ficam furiosas e invadem o reino físico para tornar sua presença conhecida. Bom, gente, já vamos entrar aqui dentro da casa. Contando então a história, a família faleceu aqui nesse local, né? Escutou estouro? Foi lá dentro? Foi. Tá arrepiando, né? Tô arrepiando tudo, Pia. E sem contar, né, Vinícius, que agora há pouco aqui pertinho de nós fez... É um barulho estranho, né, cara? Cabuloso o barulho. Cabuloso mesmo. Com licença. Tudo em buia, né? Show. Escutou? O que vem? Falei com licença, deu estouro lá dentro. Vamos fazer como antigamente, Vinícius? O quê? Como antigamente? Boa noite. Podemos entrar na tua casa? Desculpa, a gente tá vindo fora de horário. A gente é viajante. A gente só quer um local pra gente tirar um descanso. Podemos entrar? Imagina como que deve ser, como que era antigamente, né, Vinícius? Essa porta mexeu sozinha. Empurrou você pra cá, né? Aham. Muito antigo mesmo, olha aqueles quadros antigos, cara. Olha, gente, isso. Detalhe, pessoal, esses móveis aí é dos moradores falecidos, tá? Exatamente. Agradecer mais uma vez o dono, né? Porque é parente deles, né? Ele permitiu que a gente tá vindo aqui, né? É. Um quadro lá. No espelho aqui.
Nossa, cara, que legal, hein? A gente... Ó, tem uma vela lá queimada. Tem mesmo? Poxa, deu uma pressão no ar, cara. Cara, veja isso aqui. Que medo. Olha. Nossa, cara. Vai, entrou um bicho comigo. Armário bem... E aí, assistimos. Qual foi o seu sentimento? Acho que possivelmente algumas pessoas podem ter sentido curiosidade, outras podem ter ficado com um pouco de medo. Se você fosse convidado a passar uma noite nessa casa que apareceu aí, você iria? Ou, ai não, isso eu não quero, eu tenho medo. Eu acredito que muitos de nós não quisessem, né? Uma casa visivelmente mal assombrada, a gente olha e já vê ali tem. Mas a primeira coisa que a gente queria conversar é que esse medo que a gente sente e que é tão alimentado pela sociedade, né, explorado em filmes, em vídeos, em contos, em histórias, é um medo infantil. Porque esse tipo de cena está muito presente no nosso imaginário e naquela criança que ainda habita em nós. Ué, Elaine, mas então quer dizer que lugar mal assombrado não existe? Mas como é que isso fica com a existência dos espíritos? Como é que as coisas se combinam? O Kardec, no Livro dos Médiuns, ele tem um tópico que fala especificamente sobre isso, sobre os lugares mal assombrados. E aí o que nós podemos dizer? A primeira coisa é que, obviamente, os espíritos existem. Isso está na base da doutrina espírita. E os espíritos não só existem, como eles convivem conosco. Os espíritos não estão só lá no plano espiritual, não. Eles estão aqui convivendo conosco. Então, eu estou aqui no meu quarto conversando com vocês. Não sei quantos espíritos podem ter aqui em volta. Certamente alguns, porque eu estou envolvida num trabalho para a doutrina espírita. Vocês, nesse momento, cada um na sua casa, é um momento de evangelho. Pode ser que muitos espíritos estejam aí junto para poder beber dessa fonte tão rica que é o evangelho. Mas isso não é motivo para ter medo algum. Por quê? Porque quando o espírito é um bom espírito e ele tem bons propósitos, ele não vai ter a menor intenção de nos assustar. Ele não vai nem manifestar a presença dele, justamente para que isso não nos gere um medo que possa nos desequilibrar. Não, eles sabem se colocar ali, nos orientando, nos intuindo e respeitando os nossos limites. Nós que ainda temos um pouco de medo, porque tem gente que já lida com isso muito bem. Então, os espíritos existem. No caso dos lugares mal assombrados, será que tem espíritos ali? Pode ter, como pode ter em qualquer lugar. Então, não há um lugar que, pelas suas características, atraia mais ou menos um espírito. Dizer que, não, a casa é velha, é abandonada, então os espíritos preferem aquele lugar. Não, eles não preferem. Os espíritos no Livro dos Médiuns, eles dizem, os espíritos gostam de pessoas. Então, como eles são atraídos pelo pensamento, não pelos objetos, a gente tem muito mais espíritos nos lugares habitados, que é onde tem gente pensando e vibrando, e aí com isso vai atrair os espíritos com quem tem afinidade, do que em lugares desertos. E aí a gente pode perguntar, nossa, mas quando eu entro num lugar deserto me dá um arrepio, me dá um medo. Por que isso? Pela nossa imaginação. É igual à noite, o medo do escuro, né? Quantas vezes quem tem filhos já não falou para a criança por que as crianças imaginam o bicho-papão e aquele medo à noite? Porque quando você está no escuro, no silêncio, você diminui os seus estímulos visuais e auditivos. Eu estou no escuro, eu não estou enxergando nada.
E é noite, tá silêncio, eu também não tô ouvindo nada. Então, qualquer barulho mínimo já me dá um medo. E aí a minha imaginação já me leva para outro lugar. Nossa, eu ouvi, será que é um espírito? A mesma coisa a visão. Tem gente que tem medo de dormir com a porta do armário aberta, né? Nossa, se a porta do armário tá aberta, me dá aquele medo. Por quê? Porque eu não tô vendo nada, então aquelas roupas ali dentro, a minha imaginação vai criando coisas que possam estar ali dentro. É só a nossa imaginação. Se a gente consegue controlar, não, houve um barulho, mas olha, isso aqui deve ser um barulho na rua. Tô vendo alguma coisa ali dentro, mas aquilo foi um casaco que eu deixei. Se eu consigo controlar, eu vou ver que nada procede. É só acender a luz, estar com outras pessoas por perto, que os mesmos barulhos, as mesmas imagens que tanto nos apavoraram, deixam de nos apavorar. E isso vale para os lugares mal assombrados também. A gente fica com medo porque aquele ambiente velho, como a gente viu aí na cena, né? Escuro, abandonado, ele excita a nossa imaginação, porque nós já temos uma construção social que coloca isso como um lugar mal assombrado. E aí a gente sai imaginando, a imaginação voa e quando na realidade não era nada que precisasse nos apavorar. Então, quando a gente pensa em lugares mal assombrados, a gente também pensa assim, como é que eu expulso espíritos de um determinado lugar? Será que dá certo fazer aquelas coisas de exorcismo? Não dá. Porque os espíritos que deliberadamente nos assustam, esses espíritos que às vezes fazem barulhos inesperados ou movem objetos, que isso pode acontecer se tiver um médium ali presente, esses espíritos, o que eles querem é mesmo nos assustar. E eles se divertem com isso. Não significa que eles sejam maus. Significa que eles são brincalhões, levianos, não necessariamente maus. E aí o exorcismo para eles muitas vezes é uma grande diversão. Eles dão risada do ritual das pessoas porque eles sabem que aquilo tudo não ia adiantar. Então qual é a melhor forma de afastar os espíritos maus de mim? É mudando a sintonia. O nosso pensamento, ele vai atrair espíritos. Então, se eu tenho medo, o que eu tenho que pensar é, não adianta. Aquilo que eu sinto, penso e vibro vai atrair companhias. Se a minha frequência estiver meio baixa, eu tiver com pensamentos de medo, de tristeza, de raiva, de impaciência, eu vou atrair espíritos com uma vibração não tão boa assim. E que podem, dependendo de suas características, quererem me fazer sentir medo e me assustar. Agora, se eu estiver pensando, sentindo e vibrando sentimentos de paz, de amor, de harmonia, eu vou atrair os bons espíritos para perto de mim e os maus vão naturalmente se afastar. E aí os bons espíritos certamente não vão me assustar nem me fazer sentir medo. Então, quando você tiver muito medo, achar que estiver numa situação com maus espíritos, faça uma prece, eleve o seu pensamento. Essa é a melhor arma que a gente tem. A nossa sintonia, quem regula, somos nós. E é ela que vai determinar quem serão as nossas companhias espirituais. Vamos melhorar a nossa sintonia sempre, tá bom? E agora a gente continua essa conversa junto com a Deise, direto da cidade de Tubarão, lá em Santa Catarina. Olá, família Esperançar. Então, dando seguimento ao tema abordado no Evangelho, no Grupo Esperançar, vou iniciar com uma história que foi extraída do site Momento Espírita. A história vem contar que certo dia um menino chamado Zeca chega em casa batendo fortemente os pés no assoalho. Seu pai, que estava na rua, vai ao encontro do menino para uma conversa. Mas antes que seu pai dissesse qualquer coisa, o menino falou irritado. Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, que era um homem simples, mas portador de grande sabedoria, escutou calmamente o filho,
que continuou a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos, eu não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir para a escola. O pai escutou calado o desabafo do filho, enquanto caminhou até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Ele tomou o saco de carvão e convidou o menino para que acompanhasse até o fundo do quintal. O menino, sem entender nada, acompanhou o pai. Lá, o pai abriu aquele saco e, antes que o menino pudesse dizer alguma coisa, o pai propôs ao filho: Filho, está vendo aquela camisa branquinha estendida ali no varal para secar? Pois bem, faz de conta que ela é o seu amiguinho Juca e cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Eu quero que você jogue todo esse saco de carvão naquela camisa, até o último pedaço, como se fosse um tiro ao alvo. Quando terminar, avise-me que eu volto para ver como ficou. O menino achou a brincadeira muito divertida e pôs mãos à obra. Mas o varal com a camisa pendurada estava longe e, por esse motivo, poucos pedaços acertavam o alvo. Após mais ou menos meia hora, o garoto concluiu a tarefa e gritou a seu pai. O pai aproximou-se, devagar olhou para a camisa e perguntou: Então, filho, como está se sentindo agora? O filho respondeu: Estou cansado, mas estou muito feliz porque acertei muitos pedaços de carvão no Juca, quero dizer, na camisa. O pai olhou para o menino, que ainda não estava entendendo a razão daquela brincadeira, e o pai convidou então ele para que fosse até o seu quarto, que ele queria mostrar uma coisa ao filho. Então se dirigiram ao quarto e o pai colocou o menino em frente a um grande espelho, onde o Zeca pôde ver todo o seu corpo. Que susto que o Zeca levou! Naquele momento ele só conseguia enxergar seus dentes e seus olhinhos. Então o pai disse ao filho com muita ternura: Filho, você viu que a camisa quase não sujou, mas olhe para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos maus pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, ficam sempre em nós mesmos. E agora? Vamos pensar um pouco? É sabido que o pensamento é uma força criadora. Ele é a força criadora. Então, antes de qualquer coisa ser concretizada, todo mundo, ele passou antes pelo pensamento. Houve a concepção, depois a idealização e, por fim, a forma na mente de uma pessoa. O pensamento também, ele é uma energia. E se ele é energia, ele nos conecta a algo. Então, pelo pensamento, nós podemos criar e também nos conectar a outras pessoas. Como o pensamento ele não tem fronteiras, ele vai a todos os lugares, ele vai a todos os planos. E aí? O que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? O que nós estamos criando? Onde tem andado o nosso pensamento? Por onde tem andado o nosso pensamento? E com quem nós estamos nos conectando? Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vocês já imaginaram sendo dirigidos por alguém, não tendo autonomia, não tendo controle sobre o que pensam e o que fazem? Então nós devemos ter o cuidado de examinar o que temos pensado, o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos e com aquilo que nós estamos alimentando, os nossos pensamentos alimentando dentro de nós. Quando nós estamos nos nutrindo somente com pensamentos infelizes, a nossa mente abre um espaço para que espíritos que estejam nessa mesma linha de pensamento gostem muito da nossa companhia, gostem muito de estar conosco. E assim eles vão passar a alimentar os nossos pensamentos e a se alimentar também
dos nossos pensamentos. E dessa forma, eles vão cada vez mais nos incentivando para que a gente não saia desse círculo vicioso de coisas negativas. A história que trouxe no início, ela nos chama a atenção no sentido de que, qual a sensação do menino quando concluiu a tarefa? Ele estava feliz, mas estava exausto, sendo que o alvo não foi totalmente atingido. E é bem assim, não é mesmo? Quando a gente sente que não consegue se desvencilhar de um pensamento negativo. Muitas vezes a gente chega até a perder as forças, a gente se sente exaurido. Mas quando os nossos pensamentos eles são relacionados e direcionados para coisas positivas, é como se a nossa alma fosse invadida, por um bálsamo que venha nos trazer paz e tranquilidade. Aí podemos ver a partir daí a importância da qualidade dos nossos pensamentos para o nosso bem-estar e também para o todo, porque nós estamos todos conectados. É fácil mantermos sempre os nossos pensamentos elevados? Não, Por vezes é muito difícil. Por isso, a urgência de nós educarmos os nossos pensamentos, nos evangelizando. Vigiai e orai, nos orientou Jesus. Mas a decisão é só nossa. Então vigiemos os nossos pensamentos e busquemos, na oração, a força para a gente bem viver. Bons pensamentos a todos, é o que eu desejo. Um prazer ter estado com vocês, muito obrigada. E agora, fiquem com a Ana Lúcia. Tudo é pensamento. Foi desta maneira que nós terminamos o Evangelho da semana passada, que falava dos pensamentos que nós tínhamos como comparando aos cavalos selvagens disparados, ou nós já estávamos educando os nossos pensamentos como cavalos domados. Falamos um pouquinho do pensamento canaleta, que tudo cai na canaleta, nunca chega no seu objetivo, nunca tem um caminho a escolher para percorrer, para saber para onde está indo. E hoje nós vamos então, é como se fosse o Evangelho 2 desse mesmo tema, falando sobre pensamento. Vamos falar do pensamento quando recebe uma influência persistente de um espírito. Ideias repetitivas na nossa cabeça que nós chamamos de uma obsessão. Como a obsessão no Livro dos Espíritos está classificados como 3, nós vamos hoje tratar sobre obsessão simples, a persistência dos pensamentos desses espíritos em nossa intimidade. Mas esses pensamentos, eles foram chegando na nossa cabeça como? De repente nós fomos escolhidos por eles, é ela que nós vamos atuar? Ou esses pensamentos que são repetitivos na nossa cabeça, essas emoções, esses sentimentos já moram em nós. E começamos o quê? A receber uma potencialidade nesses equívocos. Então a minha raiva ficou uma raiva, A minha preguiça ficou mais preguiça ainda. É isso que a gente vai conversar hoje e nós vamos observar. Esses espíritos que atuam na nossa mente, eles não são desconhecidos. Eles foram convidados a estar conosco, a fazer essa conexão pelo nosso comportamento. Ele viu ali em nós alguma coisa muito parecida com ele. Tanto para o bem quanto para o mal, gente. Nós estamos hoje falando de obsessores, mas o contrário também é verdadeiro. Os espíritos felizes e os espíritos de luz, eles encontram na gente também alguma coisa que tenha ressonância. Mas falando da obsessão, no início, nesse encontro dessas duas mentes, há uma potencialidade de prazer. É isso que a gente queria falar. O obsessor, ele não chega já para apontar o dedo no nosso ponto fraco. Ele vai entrando naquilo que dá prazer. Então, os nossos desejos, eles são potencializados. Eu gosto tanto de beber no final de semana, Uma cerveja, uma caipirinha, que a gente sabe que
A filosofia espírita, ela não proíbe nada. Ela nos dá o quê? Uma linha mestra de equilíbrio. Isso é para todos nós. Mas aí a potencialidade de beber, ela aumenta. Ah, mas também, né, gente? Eu tô na quarentena, fechado, o negócio tá tão difícil, a gente acaba bebendo um pouquinho mais, mas depois a gente volta. Reparem que a nossa mente, ela é uma professora para nos boicotar, para que a gente não enxergue o que realmente está acontecendo. E aí potencializa também a gula. Ah, mas na quarentena todo mundo come demais. Realmente, a gente come mais do que come. Mas a gente tem que perceber aquilo que sai do nosso controle. Os nossos prazeres, eu não saio do computador agora, eu fico 24 horas, os nossos desequilíbrios sexuais, mesmo estando em isolamento, a nossa mente voa, a nossa mente vai para onde a gente quer que ela vá. Então aí essa potencialidade da raiva, da discordância, da intolerância, ela vai tomando uma proporção e vamos então nos distanciando da autoeducação. Nós vamos nos distanciando desse processo educativo do nosso espírito. Então, pensamento influenciado numa ação persistente, nós temos que ficar ligados. É disso que nós vamos conversar também, e todas as nossas amigas também conversaram sobre isso. Quando nós percebemos que está fora do controle, porque como a gente falou, né? No começo, ele entra nos nossos prazeres. Então, a gente só aquilo que a gente já gosta, a gente gosta mais ainda. Quando a gente começa a perder o controle, a gente vai procurar ajuda. Aí a gente vai à casa espírita e diz assim, eu acho que eu tenho um espírito comigo, porque eu ando fazendo, agora eu estou sem controle, eu não estou conseguindo mais controlar a minha raiva, eu não estou conseguindo mais controlar a bebida, eu não estou conseguindo, a pessoa tem uma porção de dificuldades. Aí tem uma história muito engraçada do Chico, né? Ele estava conversando de um lado da calçada, e uma senhora veio rapidinho, atravessou a calçada e foi encontrar com ele e disse assim, Chico, eu quero que você tire esse espírito que está em mim. Aí o Chico olhou para ela, daquela sua doce, do seu doce olhar, né, e disse assim, tirar por quê, minha filha? Vamos evangelizá-lo, ele e nós todos. Então o Chico, naquela simplicidade, ele falou de algo muito profundo. Vamos evangelizar ele e nós. Então, quando nós sentimos essa persistência nos nossos pensamentos, uma das portas abertas para retornarmos ao nosso equilíbrio é a nossa autoevangelização. São os códigos morais do Cristo que vão ampliar dentro da gente uma percepção diferente, uma ideia nova que nos fará perceber quando estamos sendo influenciados ou não. A autoevangelização, a meditação, a oração são todos os remédios para a obsessão. Aí a gente pergunta, nessa atuação dos dois pensamentos, o espírito atua naquilo que já encontra em nós. Aí a gente pergunta assim, então quem será o obsessor de quem, né? É o açúcar ou a formiga? Porque os dois se atraem, né? Onde tem açúcar tem formiga. Então eu tenho aquilo e aí o obsessor viu em mim e veio fazer morada, né? Nesses pensamentos. Então a gente precisa perceber e não só colocar a culpa no obsessor. Olha, realmente eu tenho obsessor, eu sou coitada, me pegou, eu estava desprevenida, nada disso, né? Que nem essa metáfora, onde tem açúcar tem formiga. Se eu limpar o local do açúcar, a formiga não vai mais se sentir atraída. Então a gente sabe que o nosso pensamento, ele precisa sempre estar sendo pesquisado por nós mesmos, né? A perturbação, ela nasce do nosso comportamento. Recebam essa informação de Kardec com a maior amorosidade para a gente se colocar intimamente para reconhecer. A obsessão, ela começa do nosso comportamento. Tem uma pergunta que a gente sempre faz.
Ou nós já fizemos, ou ainda vamos fazer, ou a gente tem nesse momento, a gente tem feito essa pergunta a nós mesmos e às pessoas que a gente gosta. Por que os espíritos de luz não afastam os obsessores de nós? Poxa, eles são espíritos de luz, né? Porque eles não afastam esses obsessores de nós. Então, a gente vai lembrar o que a gente falou agora no começo da nossa fala. Todos esses espíritos, eles são convidados por nós, ligados aos nossos desejos. Isso está mais explícito no livro do André Luiz, Os Mensageiros. Aos nossos desejos. Nosso ambiente, tanto familiar como nosso ambiente profissional, nosso ambiente íntimo, ele é um facilitador. Pode atrair esses espíritos, como pode repelir esses espíritos. Mas a gente tem que ver que ambiente é esse que a gente está fazendo dentro da gente para ser um facilitador desses espíritos, né? O isolamento físico, a gente às vezes pensa, não, agora que eu estou isolado há quase 70 dias, eu não tenho ido naqueles lugares, eu não tenho ido sair, fazer baderna, né? Eu estou quieto. Então a gente precisa perceber que isso não é o suficiente. Para nós termos um comportamento anulado do obsessor, nós precisamos o quê? Ter um isolamento psíquico dessas alterações que nós trazemos dentro de nós. Então, desses desejos, desse comando mental, né? Ai não, eu estou afastada do meu chefe, eu já nem sinto tanta raiva dele, mas quando eu volto a trabalhar, minha raiva está lá. A raiva está lá. Eu posso trabalhar nesse período de isolamento porque esse sentimento grita mais alto do que qualquer outra coisa que eu poderia estar plantando dentro de mim, né? Mas a raiva está lá. Meus pensamentos, eles podem estar na minha vida quando voltar ao normal, se é que nós vamos voltar ao normal, né? Ai, não vejo a hora daí naquele baile, de fazer aquelas coisas, de comprar, de beber. O meu pensamento violento, o meu pensamento equivocado, ele pode estar dentro de casa, fechado no isolamento, e o meu pensamento se forma, né? Então isso é importante a gente perceber, que não adianta só estou isolado, não estou naquele ambiente. Claro, existem alguns ambientes facilitadores para a gente estar mais próximo a esses espíritos, né? Mas o nosso pensamento também pode ser uma baderna tão grande que a gente convida, abre a porta para tudo e todos entrarem. Preciso, então, diferenciar os meus pensamentos. Eu preciso fazer um processo de autoconhecimento. Enquanto eu não tiver esse autoconhecimento amadurecido em mim, eu não sei diferenciar pensamento. Eu preciso conhecer o quê? Os meus hábitos. Quais são os meus hábitos? Eu preciso conhecer as minhas tendências. Isso é meu, não, isso não, eu nunca pensei desse jeito. Eu preciso saber quais são essas minhas tendências. Meus anseios, o que eu gosto, o que eu não gosto. Às vezes chega no centro procurando ajuda e fala assim, eu comecei a fazer coisa que eu não gosto, eu não sei porquê. Mas é porque precisa reconhecer-se, precisa reconhecer esses pensamentos que estão vivendo em você, aquilo que é seu e aquilo que não é. Tem uma frase que é bom a gente colocar assim, na geladeira onde a gente vai mais, né? Os superiores dominam os inferiores. Os superiores dominam os inferiores. Se os inferiores estão dominando neste momento, é porque os superiores se afastaram ou não estão conseguindo entrar. Então a gente deve pensar sempre nisso. Quando me conheço e chega uma sensação, um desejo que não comunga com o meu tipo de pensar, com o meu tipo de ser, eu vou saber que aquilo é algo estranho à minha mente. Epa, mas eu nunca pensei desse jeito, credo, que pensamento estranho.
É uma frequência muito específica. E você, por já estar fazendo esse hábito de autoconhecer-se, se repara, nossa, de onde vem esse pensamento? Eu já não penso assim. E aí a gente sabe essas frequências que nos visitam para ver se encontra a porta aberta para entrar, né? A gente tem que achar estranho. Falei, opa, que tipo de pensamento? Os superiores dominam os inferiores. E a gente vai começando a perceber. Eu tenho uma experiência que eu passei há um tempo atrás, algo que me deixou muito magoada, triste. Eu achei tão interessante, né? Porque a primeira coisa, quando você se sente magoada, você quer trocar isso com alguém, falar. Os espíritos na hora vieram falar assim, não comente com ninguém. E aí a gente tem que saber, né? Se eu quero seguir esses recados da espiritualidade ou se eu quero fazer o que eu quiser da minha cabeça. Não comente com ninguém. E foi o que eu fiz, né? Não era para comentar e aquilo lá, puxa, não vou poder contar para ninguém. Claro que me senti a última das pessoas e tudo aquilo que todo mundo sente. Com o tempo, a resposta, a lição veio ao meu encontro. Porque todas as vezes que eu pudesse abrir uma conversa com uma pessoa, com um atendimento fraterno ou qualquer coisa relacionado a isso que eu estava sentindo, eu ia potencializando essa minha mágoa. Eles foram tão sábios no recado, e na verdade não foi um recado, foi um mandato ali, não comente com ninguém. E siga o caminho do trabalho. Então eu tinha que fazer outras coisas. Eu entendi aquele recado, mas eu poderia também ter colocado todo o meu personalismo em cima dessa minha dor. Ah, mas eu quero contar para todo mundo, eu quero que todo mundo veja que eu estou sofrendo, né? Então você, nesse momento, você faz a escolha, né? E as coisas vão se diluindo. Não pense que diluiu no dia seguinte, vão se diluindo. Por quê? Eu não estou dando atenção mais sobre aquela mágoa, aquilo vai ter que passar, né? Então, mas se o espírito, ele atua no meu plano de desejo e eu não diferencio os pensamentos, e aí eles fazem o que eles querem. Se nunca eu sei o que é meu, o que não é, eles vão fazer o que eles quiserem. Se eu tenho o hábito de guardar a mágoa das pessoas, o hábito de desejar o mal pelas pessoas, o espírito se aproxima de mim e estimula aquilo que eu já gosto, mas eu não identifico em mim. Então a minha mágoa fica muito maior, né? Meu desprezo por uma outra pessoa fica muito maior. Obsessão é comportamento. E aí, como é que a gente sai disso, Ana Lúcia? Pelos ensinamentos de Allan Kardec, pelos direcionamentos do Evangelho de Jesus, a gente vê que a oração, o nosso autoconhecimento, a meditação, os estudos é que nos libertam dessas correntes que acabam nos algemando. A oração tem um poder excepcional. Para o quê? Para nos educar e educar esses pensamentos que estão conosco. Aproveitar o tempo para fortalecer a nossa espiritualidade. A prece, a conexão com Deus é capaz de melhorar até o nosso sistema de imunidade. Nós nos equilibramos mais, fortalecemos a nossa mente. Então a gente começa a entender que tudo isso, gente, é pensamento. Como Joana de Ângeles falou, tudo é pensamento. E nós podemos escolher, através do autoconhecimento, quem nós queremos que se aproxime de nós. E uma última questão, uma outra pergunta que a gente também faz, né? Todo desequilíbrio, então, é obsessão? Não. Nós temos os desequilíbrios emocionais nossos.
das coisas, da maneira que eu faço as coisas, que eu penso, aquilo que é meu mesmo, da intimidade do meu espírito. E eu trago o quê? Desequilíbrios emocionais. Às vezes eu sofro de antecipação, sofro de ansiedade, são coisas minhas. Mas o que pode acontecer? Que esses espíritos venham potencializar esse ponto fraco meu, que são já os meus desequilíbrios emocionais. Eles podem potencializar para que isso perca o controle de tudo. Mas aonde eu vou descobrir tudo isso que está sendo falado no Evangelho? Através do Livro dos Médiuns, no capítulo de obsessão, e no Livro dos Espíritos. Eu preciso estudar e tirar o caminho que eu quero seguir. Eu quero daqui para frente ultrapassar esses bloqueios que eu não consigo, há tanto tempo eu estou parado do lado de cá. Eu preciso continuar essa caminhada, né? Essas às vezes são essa potencialidade nos nossos desequilíbrios emocionais são chamadas as doenças fantasmas. A gente faz exame de sangue, faz todos os exames, não tem nada, mas eu continuo sentindo aquelas presenças e aquelas atuações em mim. Então, estamos chegando no final do nosso Evangelho e a gente queria comentar uma história do Chico que não deixa de ser para a gente um direcionamento para as nossas histórias. Chegou uma pessoa num processo obsessivo muito severo para o Chico e essa pessoa coloca toda a sua... chamava até de loucura. E o Chico amorosamente disse assim: gostaria que você viesse comigo aos sábados na campanha Alto de Souza. É uma campanha que nós vamos bater na porta das pessoas e vamos pedir açúcar, arroz, macarrão, feijão para fazer as cestas básicas para as pessoas que estão precisando muito. Aí ela disse, naquela perturbação dela, só isso? Só. E lá ela foi no comando do Chico, né, acompanhando ele nesses processos de campanha Alta de Souza e também ali acontecia o quê? Um processo de cura que nós não sabíamos. Depois do depoimento do Chico que a gente começou a perceber, a nossa cura, ela tem muitos remédios espalhados pela terra. E aí nós fomos perguntar, né? Perguntaram para o Chico, como a pessoa em desequilíbrio vai fazer um trabalho, vai chegar na porta do outro? Primeiro, ela estava acompanhada. Segundo, nós confiamos na equipe espiritual que trabalha. Terceiro, ela estava iniciando um processo de cura para ajudar o outro. Olha quantos caminhos nós temos para fazer. Naquele primeiro dia, ela trabalhou naquele em cima do caminhão, recolhendo os mantimentos, muitos quilos de arroz, muitos quilos de feijão. E aquele processo diferente, que ela não fazia isso há muitos anos, fez o quê? Cortar por algumas horas a conexão do pensamento. E nessas horas que a conexão do obsessor era interrompido pela proteção da equipe espiritual, os espíritos atuavam. E aí a gente termina aqui. Existe um remédio esperando por nós. Em tempo de pandemia, de isolamento, nós temos famílias que às vezes se alimentam com um chazinho ou um pãozinho por dia. Nós temos remédio para o nosso equilíbrio. Então que a gente possa nunca dizer não quando alguém bate na... Você pode nos ajudar? A gente está fazendo isso, fazendo aquilo? Claro que eu posso. Se coloque sempre à disposição da ajuda. Porque quando batem na nossa porta pedindo ajuda, na verdade estão batendo na porta assim, trouxemos a cura para vocês. Tá bom? Então vamos agora ao nosso recadinho da semana. Nós temos um recadinho e essa pessoa escolheu trazer uma mensagem linda do Espírito Meimei e ela começa assim: no torvelinho
das sombras, o céu não nos pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender, em nome de Deus, um raio de luz. Meimei. Um abraço carinhoso, Eliane Rocha. Então agora nós vamos ficar com a prece e até semana que vem. O alvo supremo do Espírito é a perfeição. Como fazer isso sem operar mudanças em nós? Tudo evolui. O universo está em constante mudanças. Nossos corpos mudam as células, caem cabelos, a nossa pele vai mudando, todo o nosso plano biológico muda, o nosso plano psicológico também. Éramos assim e nos tornamos diferentes. Vamos amadurecendo. Esses são os planos de avanços espirituais. O professor Allan Kardec diz que todos os sistemas, planetas, humanidades evoluem. Mudam às vezes coisas imperceptíveis, mas de vez em quando mudam em operações significativas, perceptíveis aos olhos de qualquer um. Nossa vida às vezes recebe um solavanco para darmos grandes avanços. A lei de mudança é eterna. Se somos o que somos e seremos aquilo que desejamos ser um dia, é porque mudanças, transformações, mutações dentro de nós já existem. Por isso, nesse final de Evangelho, Senhor, queremos simbolicamente abrir o nosso coração como se fosse uma porta, que Tu pudesses entrar e pudesses achar lá dentro, juntamente com a nossa consciência, o que precisa ser mudado. Aquilo que eu não preciso mais, para que eu tenha espaço dentro do meu coração para receber esses novos influxos das mudanças que vêm, para que eu possa perceber e guardar em mim essa amorosidade do Cristo através do seu Evangelho, que eu possa me auto-evangelizar e evangelizar principalmente os meus pensamentos. Estamos chegando num novo tempo, Senhor, mas queremos dar esse passo conscientes de que tudo aquilo que vivemos, mesmo que foram coisas equivocadas, possamos agora ter consciência para não errarmos novamente. Obrigada por esses evangelhos, por esses encontros. Obrigada por esta família Esperançar, que atua como irmãos na nossa história. Que possamos ter a certeza de que tudo o que estamos vivendo é para grandes mudanças do nosso espírito. Obrigada por esta noite e sabemos, Senhor, que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que assim seja. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Sabe o que é, gente? A gente bebe,
Bebe uma vez, bebe outra vez e nunca aprende. Comigo aconteceu um caos sombroso. Eu pensei que tava com Ziguezira e tava mesmo. Bolinho, olha o breque aí. Na minha vida estava tudo numa boa, quando de repente à toa um fato estranho me ocorreu. Mas o que foi que aconteceu? Eu fui perdendo a minha personalidade, foi ficando na saudade tudo aquilo que era eu. Chegava em casa, só brigava com a patroa, não pensava em coisa boa por melhor que eu estivesse. E do emprego saiba que fui despedido, pois sentindo-me ofendido dei um tapa no patrão. Mas isso não tá certo não. Não conseguia compreender o que ocorria, minha cabeça estava em grande confusão, quando um amigo me chegou num belo dia e me afirmou que o caso era obsessão. Me aconselhou então a frequentar um centro, andar direito, não dar moleza não, orar bastante, estar sempre atento, tomar cuidado com a tal perseguição. Vou te contar por esse meu samba de breque, fui no centro Allan Kardec, tudo então se resolveu. Mas como foi que isso se deu? Me colocaram junto a uma porção de médiuns e através desse intermédio apresentou-se o Eliseu. Ué, mas Eliseu não morreu? O Eliseu era um safado, um trambiqueiro sem vergonha. Vamos respeitar os mortos! Foi me dizendo ser antigo inimigo, jurou ter me perseguido desde muito tempo atrás. E eu zangado, muito louco, aturdido, fui gritando: seu bandido, essas coisas não se faz. E eu xingava o Eliseu, e o Eliseu xingava eu. E eu xingava o Eliseu xingava eu. Eu xingava, né, bem? Xingava de nome feio, xingava de palavrão, de bobagem e de tudo isso que vocês estão pensando. E sem demora, pra pôr calma no ambiente, aproximou-se o dirigente que por fim intercedeu. Acalmai-vos, irmãos. Estas coisas são muito naturais. Dívidas do passado atravessam as existências e não nos permitem a paz. É necessário que busquemos lá no fundo de nós mesmos o porquê do sofrimento, a razão para tanta agrura, pois que toda criatura só alcança evolução quando a si própria depura e auxilia o seu irmão. E assim ficamos cabisbaixos, pensativos, procurando lenitivos para a nossa situação. Eliseu, devemos acabar com isso e proponho simplesmente um termo pra conciliação. Vamos fechar entre nós dois um compromisso. Sei que será bem difícil, mas não custa a intenção. Para testarmos a nossa calma, o nosso vício, voltaremos genro e sogra numa outra encarnação. Para testarmos nossa calma, nosso vício, voltaremos genro e sogra numa outra encarnação. Isso não vai dar certo não.